Oi, bom dia. Queria desejar um dia abençoado para você. Queria nessa manhã que Deus nos permitiu estarmos aqui. Quero ser aqui boca de Deus para a tua vida, para entregar uma palavra ao teu coração. Primeiramente, aqui já Deus já está falando que descansa o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. E que nessa manhã o Senhor venha falar com todas nós, que venha nos encher da santa e gloriosa presença dEle, que venha a nos abençoar com essa palavra para os nossos corações, que nessa manhã Deus possa te abençoar com essa palavra, que Deus possa abençoar o seu dia, que você possa ficar na paz de Deus, não importa a luta que você está passando, mas se você estiver com o Senhor, se você confiar nele de todo o teu coração, ele irá te ajudar a passar pela luta, viu? Porque as guerras, elas podem vir, mas a vitória é certa no Senhor. Que o Senhor Deus, nosso Pai, possa nessa manhã estar falando aos nossos corações e às nossas vidas, através daquilo que Ele tem para falar comigo e com você nessa manhã. Então, eu quero desejar a você já nessa manhã um bom dia, que o Senhor venha se fazer presente nesse momento, a qual Deus colocou em meu coração para estar aqui falando com todas vocês. Mulher de Deus, confia. Confia porque Ele tem estado contigo nessa luta, viu? Você não está sozinha, não. Confia que esse Deus é grande, é poderoso para fazer grandes coisas na tua vida, sim. Então, entrega, descansa e confia, viu? Porque o Senhor está contigo. Você não está só. Quem foi que disse que você está só, mulher de Deus? Você não está só, Ele está contigo, viu? Em meio a essa caminhada, em meio a essa trajetória, pode ter sido difícil as lutas. Está sendo difícil, está sendo árdua. Mas sempre diz que quando a luta é grande, grande é a vitória. Então o Senhor está contigo nessa peleja, mulher. E Ele está falando essa manhã ao teu coração. Descansa o teu coração, entrega, porque grandes coisas fará o Senhor. Aleluia, Deus. Então, nessa manhã eu quero ser aqui boca de Deus para com a tua vida. Quero falar uma palavra, entregar ao teu coração aquilo que Deus está falando também ao meu coração. E nessa manhã eu quero falar de uma mulher, o nome dela é Débora. É, Débora. Débora é uma mulher, uma juíza, né? Aqui no livro de Juízes, que fica em Juízes. Vou ler para vocês o versículo, para que vocês estejam um pouco aprendendo junto com essa profetisa abençoada, né? Qual ela era uma juíza, era uma profetisa e foi uma encorajadora, né? Numa guerra a qual eles venceram uma luta contra o inimigo. Então, assim que ela levantou uma pessoa a qual estava com medo, estava com medo de ir à luta e ela não teve medo de ir junto com ele. Ela levantou o Baraque, né? Então, quero te dizer nessa manhã, levanta teu Baraque. Não importa o que tu esteja passando, não importa o que esteja acontecendo, ele pode não acreditar na vitória, mas o Senhor, se o Senhor está contigo, levanta o teu Baraque e vai, porque a vitória é garantida. Amém? Então, vou ler aqui para vocês. Fica lá em Juízes 4, versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois desceu do monte o tambor 10.000 homens com eles. Aleluia, Deus. Aleluia. Então ela disse assim, ó, a Débora: Baraque, levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem te dado a Sísera na tua mão. Aleluia. Débora, uma profetisa, uma juíza, que qual ela não teve medo de enfrentar a guerra. Baraque, ele teve medo e pediu para que ela fosse com ele. Mas ela acreditava que a vitória era certa, que a vitória era ganha, porque o Senhor dos Exércitos estava com ela. Então ela levantou Baraque para caminhar. Baraque era um homem que temia, que ficou com medo
de ir sozinho, achou que não podia vencer. Mas ele sabia que tinha uma mulher de Deus que podia ajudá-lo a vencer. Então ela foi lá, encorajou e disse que ia junto com ele, sim. Então quero ser boca de Deus. Ei, mulher de Deus, encoraja o teu Baraque. Encoraja o teu Baraque. Não importa se ele não acredita na vitória, mas tu és a mulher que Deus tem levantado como sacerdotisa do teu lar. Tu és a mulher que Deus tem levantado dentro da tua casa. Então, encoraja o teu Baraque. Te levanta nessa hora, não fica aí parada, porque o Senhor está falando no teu coração. Seja como a Débora, não tenha medo. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo de ser juíza. Não tenha medo de andar e caminhar na guerra que Deus dos exércitos está contigo. E essa peleja, ele está contigo, ele te dá vitória nessa peleja. Então não tenha medo, mulher. Seja boca de Deus. Se for preciso profetizar, profetize, mulher. Que a vitória é ganha. A vitória é certa. Não olhe para a quantidade, não olhe para aquele tamanho daquele problema que tem passado nas tuas vistas. Não olhe para os empecilhos nem para os embaraços, não, porque grande é o Senhor que está contigo. Então levanta o teu Baraque para caminhar junto contigo. Levanta o teu Baraque para ir à guerra junto contigo. Levanta, ele pode não crer, ele pode não acreditar, ele pode estar com medo, mulher. Mas se o Senhor falou, vai lá e encoraja, mulher, porque se tu creres, se tu crê e acredita que o Senhor dos exércitos vai fazer, ele vai fazer, mulher. Seja a sacerdotisa que Deus te chamou no teu lar. Seja essa mulher que Deus encorajou no teu lar. Não tenha medo, não fique parada. Não, não, não. Deus não chamou a gente para ficar parado, não. Deus nos chamou foi para caminhar. Deus nos chamou foi para profetizar. Deus nos chamou para, se for necessário, ser juíza na nossa casa, decidir tomar decisões, que muitas vezes vai ser até dolorosa, sim, mas o Senhor está te dando essa decisão, o Senhor está confirmando o teu coração aquilo que Ele quer falar o teu coração. Então não tenha medo, mulher, então não tenha medo, profetize que a vitória é ganha, porque aquele que está contigo é maior, ele é maior do que o inimigo, ele é maior do que o exército que se levanta contra a tua vida, mulher. Então te corajo nessa manhã, mulher. Seja como a Débora, mulher. Que não tenha medo, que encoraje, que vá. Quando ele te chamar, vá. Ele não crê, ele não acredita. Mas você crê, acredita na vitória. Então, ponto, mulher. O Senhor vai te dar a vitória. Creia dessa forma. Continue crendo e acreditando, porque o Senhor está contigo, abençoada de Jesus. Ah, não tenha medo não, mulher, né? Porque você é mulher que Deus te chamou para ficar parada, não. Deus te chamou para andar, Deus te chamou para caminhar, Deus te chamou para profetizar, Deus te chamou para ser boca de Deus na tua casa, mulher. Deus te chamou para ser a diferença na tua casa. Então seja a diferença na tua casa, mulher. Não se envergonhe daquilo que Deus colocou no teu coração, porque a vergonha não vem do Senhor, não. Deus nos dá espírito de ousadia, Deus nos dá espírito da coragem para a gente caminhar junto com Ele, para nos encorajar naquilo que Ele tem para fazer em nossa vida, mulher. Não ficar aí parada, não, porque o Senhor não te chamou para ficar parada, mulher de Deus. O Senhor te chamou foi para caminhar. Ele te encoraja nessa manhã para te dizer que Ele está contigo, mulher de Deus. Não fica aí, não, não desanima, não. Não desanima, não. Só diz: levanta. Levanta e anda, encoraja aqueles que estão contigo, que estão com medo, aqueles que muitas vezes vê só a circunstância, vê só os embaraços, às vezes ele não compartilha daquilo que Deus colocou no teu coração, mas Deus colocou foi no teu coração, mulher. É no teu coração que está, Deus colocou foi aí. Então vai, continua, Deus falou contigo, te deu a confirmação. Deus está dizendo, vai,
Vai que eu vou contigo. Então o Senhor dos Exércitos está contigo, mulher. Ele está na tua peleja, nessa guerra contigo. Então confia que a guerra, a batalha, a vitória é certa, mulher, porque o Senhor está contigo. Não fica olhando para aquele que está te desanimando, para aquele que está falando que não vai dar certo, não. Se o Senhor falou que vai dar certo, é porque vai dar certo. Confia no teu coração, confia naquele que te falou, confia naquele que te confirmou, que te deu uma palavra de coragem, viu? Você vai confiando, vai acreditando que o Senhor vai trabalhando para você. Muitas vezes ficamos desanimados porque olhamos para as circunstâncias, olhamos para aqueles que não acreditam aquilo que Deus colocou em nossos corações. Eu não sei o que Deus colocou no teu coração, se foi um sonho, se foi um trabalho, se foi um casamento restaurado, se for uma família, um casamento. Eu não sei o que Deus está preparando para o teu coração, mas não fica aí apegado àqueles que muitas vezes estão falando com palavras usadas pelo inimigo, não é por Deus. Então, se mulher se encoraja, eu te digo, encoraje nessa manhã a te dizer, mulher, levanta e anda. Levanta e anda. E ainda encoraja aqueles que muitas vezes nem acreditam na vitória. Você está encorajando dessa forma. Aqueles que não crê, que não acreditam, mas se você crê e acredita e Deus te deu uma palavra, Deus, você tem fé, então vai, mulher. Vai, só vai, continua caminhando. Persevera, que o Senhor dos Exércitos está contigo nessa manhã, Ele está contigo a todo tempo, dizendo: levanta teu baraque. Levanta teu baraque. Levanta teu baraque para ir nessa luta contigo, que tu não está só. Eu estou contigo. O Senhor, Deus de Israel, o Deus dos exércitos, ele está contigo, mulher, dizendo que nessa peleja ele é contigo, ele está caminhando junto contigo. Tu tem olhado muitas vezes para aquilo que muitas vezes tu, tipo, tu fala com ele, pede para aquela pessoa para te ajudar naquele sonho, naquela algo que ele colocou em teu coração e muitas vezes ele não está compartilhando contigo, ele desacredita daquilo que Deus colocou no teu coração, mas você tem que acreditar sim, porque foi o Senhor que falou, mulher. Continuar acreditando, porque Ele é contigo. Continuar acreditando e continua caminhando. Não fica olhando para aquilo que muitas vezes tem se levantado contra a tua vida. Eu te encorajo nessa manhã a dizer que se o Senhor está contigo nessa peleja, se o Senhor está contigo nessa peleja, continua andando, continua caminhando. Receba essa palavra da parte de Deus, do Senhor, para com a tua vida, Débora. Seja uma Débora. Aleluia, seja uma Débora, não sei, mas seja uma Débora, seja encorajadora, encoraja, levanta, continua caminhando, profetiza que a vitória é garantida no teu lar, não tenha medo, porque o Deus de Israel está contigo, caminhando junto contigo nessa peleja, viu? Não tenha medo não, mulher, porque o Senhor está contigo, Ele vai te encorajar, tu vai continuar caminhando, tu vai continuar perseverando, tu vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer sim, não tenha medo de falar não, não tenha medo de dizer que for o Senhor, é Ele mesmo, a gente devemos toda honra e toda glória a Ele, então não tenha medo de falar que foi o Senhor que fez, é o Senhor que está fazendo na tua vida, é o Senhor que está encorajando você, é o Senhor que está te dando ousadia, é o Senhor que está colocando palavras na sua boca. Então não tenha medo, mulher, não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem nessa manhã, eu te digo, tenha coragem. Seja forte, seja corajosa. Ali como Josué falou, seja o quê? Não, seja forte, seja corajosa lá em Josué. Deixa eu falar aqui um pouquinho do versículo em Josué, que Deus falou muito no meu coração. Aleluia, Deus. Seja forte, seja corajosa, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está contigo. A gente fica muitas vezes apegado em alguma coisa, alguma circunstância, algum momento, alguma dificuldade que a gente passou, alguma coisa que a gente viveu no passado, que a gente fica lá apegado àquilo que no passado, ai, mas não vai dar certo. Naquele tempo eu tentei, mas não deu certo. Mas se Deus está te dando a permissão nessa manhã para você ir
Então seja forte, seja corajosa. Seja forte, seja corajosa, não desanima não, irmã. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, lá em Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque eu, Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, irmã. Pois o Senhor está contigo, irmã. O Senhor tem andado contigo nessa peleja. Então só anda, caminha, porque o Senhor está contigo. Não olha mais para o que passou, não, porque é passado. É passado, se ele está contigo agora nessa peleja, irmã, nada vai ficar da mesma forma, não vai permanecer da mesma forma. Eu só te digo, te esforça e te tem bom ânimo. Seja forte, seja corajosa, viu? Porque o Senhor tem estado contigo a todo momento e a todo instante, minha amada irmã. Então não fique entristecida não, irmã, com aquilo que muitas vezes o inimigo tem usado pessoas, até usa situações para te paralisar naquilo que Deus te chamou já para fazer. Aleluia, Deus, louvado seja o teu nome. E eu quero te dizer, não fica paralisado nisso não. Houve aquele que está falando contigo, que é o Senhor dos Exércitos, que está falando contigo nessa manhã, que está falando ao teu coração e já tem confirmado uma palavra no teu coração. Então tu continua, mulher, marchando, andando, não olha para trás não. Vai continuar marchando, andando, porque tu vai receber aquilo que tem buscado no Senhor. Ai, tu tem buscado grandes coisas no Senhor. Tu tem buscado grandes coisas no Senhor, mas o Senhor te entrega. O Senhor te entrega. Eu só quero que tu receba em nome de Jesus. O Senhor está falando. Ah, recebe a cura que vem do alto. Recebe aquilo que Deus está colocando no teu coração. Não sei se é uma libertação. Aleluia, pois receba. Aleluia, Deus, porque Deus está falando. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus te viu. Deus te viu. Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu tua oração. Deus ouviu aquilo que tu tem falado todos os dias, todas as manhãs. Aleluia, que tu tem clamado em oração. Aleluia, mulher. Então não fica triste não, não fica desanimada não, mulher. Continua amando, continua andando, mulher, caminhando, mulher. Mesmo que tu não esteja enxergando, não esteja vendo nada, mas o Senhor está vendo tudo já. O Senhor vê tudo porque Ele te conhece, mulher. Aleluia, aleluia, Ele te conhece. Ande pela fé, mulher, mesmo que esteja difícil a caminhada, mesmo que esteja árdua a caminhada, mas o Senhor te viu, o Senhor está contigo. Continua andando, continua caminhando, continua buscando aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer, mulher. Aleluia, Deus, aleluia, Deus, louvado seja o teu santo nome. Aleluia, continua caminhando, mulher, continua buscando, continua porque Ele está contigo, o Senhor dos Exércitos está falando, aleluia. Só recebe aquilo que Ele colocou no teu coração, recebe força, coragem daquilo que Deus já colocou no coração para calabaxeira, lamansura, labaceira, labace para fazer, aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome, mulher de Deus. Aleluia, grande tem sido a peleja. Ele me mostra andando de cabeça baixa, caminhando de cabeça baixa, num caminho tão escuro. Mas o Senhor está falando essa manhã. Continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando, que Ele está contigo, mulher. Mesmo que o caminho ainda esteja escuro, mesmo que tua cabeça ainda não consiga se levantar, mas continua caminhando, que Ele é contigo nessa peleja. Ele te dará a vitória, mulher. Ele te dará a vitória naquilo que tu tem buscado e tem pedido em oração, viu? Aleluia, Deus, recebe essa palavra do Senhor para o teu coração. Não fica aí triste e desanimada não, mulher de Deus. Você vai voltar a florescer, você vai continuar caminhando. Você vai voltar a florescer, que o Senhor está falando. Tua vida não vai ficar dessa forma, nem paralisada, irmão. Viu? Continua caminhando nessa peleja que o Senhor tem estado contigo. Aleluia. Não fica aí, não, irmão. Vê se se embarace, mas essa tristeza no teu coração, essa angústia que tu tem passado nos últimos dias. Aleluia, que o Senhor dos Exércitos, Ele está contigo. E o caminho não vai permanecer da mesma forma, irmão. Não vai permanecer da mesma forma, pode ter certeza.
Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Irmão, o sofrimento não é para sempre. As lutas não é para sempre, irmão. Não, irmão, não é. Ela vai se findar, irmão. Ela vai se findar, pode ter certeza. Mesmo que hoje eu tenha vindo choro. Aleluia, Deus, que pode durar uma noite. Mas a alegria, mas pela manhã Deus restaura as tuas forças. Deus te coloca de pé novamente, mulher de Deus. Aleluia, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, mulher de Deus, não fica aí não, mulher parada não, continua caminhando. Continua caminhando. Pode até ser árduo, mulher, nesse momento, mas o Senhor te dá vitória nessa luta, nessa peleja que tu tem buscado. Eu não sei o que tu tem buscado, não sei se é uma cura, uma libertação, mas o Senhor é contigo, mulher de Deus. Continua a caminhada, continua fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Aleluia. Que a cabeça não vai ficar baixa por muito tempo, não, viu, irmão? Aleluia. Tu vai voltar a florescer, para a glória de Deus. Nesta manhã eu quero agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que dê um bom dia. E a paz.